voltou. A gente tá não falou sobre esse caso do Thiago, né? Conhecido como Calvo do Campari. O que isso significou para vocês? Não, vamos lá. O Dumbuzerian e o Dumbuzerian, como... lá, mudou de assunto. Não, eu vou chegar. Não, ele vai falar primeiro do que eu tava falando, né? A grande questão é, ele se Ignorado. auto-objetifica. Ele se auto-objetifica como... Ele não é o ideal, muito pelo contrário. Ele é um homem domado pelos seus instintos. Ele aparece com um monte de mulheres na lancha. Ele tá passando ideia de sucesso. Isso não é sucesso. Exato, Na e verdade, ele considera isso o que a Red Pill fala, e isso criticamente, é que a gente é contra essa ideia de que eu preciso fazer isso e o meu ideal de homem, então, é ter uma lancha, estar com um monte de mulheres, sem conexão emocional, muitas vezes com a vida totalmente fora do mundo real, porque aquilo ali não é o mundo real, aquilo que ele joga na internet. Então, assim, o Dumbuzerian não representa em nada o que a gente tá falando aqui. Na verdade... Ele foi influenciado por um desenho do Pica-Pau, inclusive, não é? Paquito Leme, lembra? Exatamente. Que o Pica-Pau fica sonhando em ser rico, fala mulheres, iates. Lembra disso? Lembrei. Lembra disso? Lembrei. Faz sentido. Sobre o que a gente tava falando sobre a questão da masculinidade e tal, isso daí é um tema atual que tá muito em voga. Eu tô estudando bastante, tô lendo sobre esse assunto. O governo chinês, eu sei que já trouxe o Elias Jabur aqui. Sim, 2 vezes. Parte do governo chinês e parte do sucesso da China comunista e etc., que cresce e etc., e está produzindo conhecimento, tem a ver com a masculinidade. A masculinidade está levando o desenvolvimento adiante. A barreira do conhecimento que a China está rompendo e disputando hegemonia cultural, política, financeira com os Estados Unidos é parte do interesse do governo chinês. Você está dizendo que os chineses são Red Pills? Não, eu tô dizendo que o governo chinês... O Elias vai ficar de cabelo. Sim, o governo chinês está preocupado com a questão da masculinidade e está colocando isso em escolas de ensino básico. As crianças estão sendo estimuladas a competições, exercícios físicos, atividades em homens, enfim, em grupos com homens para poder ter uma socialização e estimulando, inclusive, que eles vençam timidez, que para não cair no estereótipo ocidental, no estereótipo do japonês que eu citei aqui, que é esse cara recluso, antissocial, sim. Tem problema de se relacionar. Exatamente. Então, o governo chinês está totalmente voltado a incentivar a masculinidade, a trazer mais desenvolvimento para os homens. E isso daí faz parte do plano do governo chinês para poder levar a barreira, porque faz parte do homem ter essa capacidade de ser produtivo, segundo um consenso aí da questão. Então o governo está preocupado sim e está incentivando os homens a serem isso. Isso é bom. Sim. Vamos colocar um trecho. Vocês separaram um trecho aí pra gente comentar? Vamos lá. Júnior Comunista. E falar do Thiago. Pois é. Vamos falar do Thiago, É verdade. A gente não falou. Tem um trecho dele, então vamos colocar ele e a gente. Vamos colocar esse fato que foi o que chamou a atenção. Não sei se vocês concordam com isso ou não, pro movimento, né? Então, quero saber. Vai estar aqui pra vocês, ó, nessa televisão e o pessoal tá vendo em casa também. Vamos lá. Qual o significado enraizado atrás disso aí? Olha, segura a bronca que esse B.O. é seu. Se é homem, você tem que resolver. Isso deixa o cara mais forte. Continuar? Exatamente. Então, assim, aguenta aí, velho. Aguenta aí. Se é homem, você tem que segurar. Aí vai falar assim, pô, mano, homem tem sentimento. Homem tem sentimento, beleza, ok, tá? Mas a gente como homem, cara, não dá pra ser fraco, não tem escolha, tá? Eu falo assim, se der um B.O. pra mulher, tipo, ela vai ter uma amiga que consola, vai pra família, sempre alguém vai acolher uma mulher. Vai ter um gado, né? Isso, sempre alguém vai ajudar uma mulher, cara. Mas ninguém vai ajudar um homem. Então por isso que eu falo, o cara tem que ter essa pegada e falar assim, cara, eu tomei no cu aqui agora e, tipo, eu preciso ficar foda, tá? Seguinte, primeiro eu quero colocar o contexto do vídeo do Thiago, tá? Que é o podcast, sim. Desse Qualquer um corte de podcast, cara, uma mesa de podcast. É um podcast de verdade ou ele tá fingindo no apartamento? Não é de verdade. Não, ele participou. Gente, a brincadeira, não me processa. Ele teve lá no Red Sim, também. não, eu tava com ele lá. Ele tá falando lá, eu tava com ele. É brincadeira. O do Campari foi no seu? Que não, nesse que passou. Nesse que passou, Nesse que passou. Tava com ele lá. Mas aquele conta da Campari de cerveja não foi no seu? Não. Tipo, isso daí foi o primeiro dele, que ele tá com a história do paletó. Sei. Então, isso aí acho que foi o primeiro ou segundo dele, tem mais de um ano. Colocaram um apelido também, né? Do paletó, verdade. Mas vamos lá, eu quero falar tipo, do contexto. Pô, o exemplo dado, a conversa dada é uma coisa solta, assim. Claro. Mas o ideal é a gente focar na mensagem, tá bom? Então, assim, eu vou interpretar de uma maneira bem legal o que ele tá dizendo. Eu passei por um problema com a minha esposa de saúde no final do ano. Bem grave. Extremamente grave. Estamos ainda se recuperando. Isso daí.
que aconteceu? Eu estava sozinho, que minha família viajou. Os pais dela moram em outra cidade. Estava sozinho em casa. E o mês inteiro já foi assim, sabe? Médico isso, médico aquilo. E vai uma vez e fica no quarto e volta e depois. Um monte de questões acontecendo. Em nenhum momento eu chorei. Em nenhum momento eu transpareci preocupação. Mas isso daí fez eu ouvir da minha esposa que eu tava dando força a ela. Eu dei força. Eu dei otimismo. Vai ficar tudo bem. E eu correndo atrás com um monte de remédio. E compra aquilo. E liga pra não sei quem. E resolvendo um monte de questões por fora. Eu não podia, de certa forma, esmorecer. Não podia. Lembra aquilo que eu falei? Que muitas vezes o homem precisa ser forte? Mas o importante é pra onde você canaliza, pra onde você direciona aquilo. Entendeu? Sim. Eu não podia, eu mesmo, dentro do quarto, e eu passei a virada do ano novo, Natal, sozinho, me trancar, e eu mesmo esmorecer, e eu mesmo perder as esperanças. Eu não podia fazer isso, porque ela precisava de mim. Ela precisava de mim. Numa situação como essa, eu tenho que ser o homem mais forte possível. Mas e assim... Não, mas peraí. Então mas eu tô aí, dizendo que... aí a gente tá falando de um caso que eu pelo que eu entendi, quem estava sofrendo algum problema de saúde era ela. Era ela, né? Era ela. É. Então, Você eu passei na pandemia também. A minha avó, quando tava no hospital, no leito de morte, e eu sabia que ela ia falecer, eu falei, eu quero ficar com ela. E eu passei a noite inteira com ela, cuidando das alucinações dela. E eu fiz isso que você fez. E eu sou mulher. Eu me segurei porque eu não queria que a minha avó percebesse que eu tava... E eu tava lá, assim, transbordando. Porque minha avó era minha vida, assim, sabe? E eu fiquei do lado dela. E assim, eu fiz ela cantar comigo. Então a gente cantou samba. O hospital todo fui ver. E eu achei o máximo, porque ela lembrou letras de samba da infância dela. E então, eu acho que tem mais a ver com o local que você tava nessa história, entendeu? Eu acho que se fosse você que estivesse passando por um problema de saúde, a tua mulher teria feito o mesmo por você. Seria forte por você também. Teria segurado o choro na tua frente pra falar... Primeiro, pra não te... Desestabilizar, não né? te desesperar. Pô, eu vendo ela forte, ainda há esperança, né? Então, eu já passei por isso, de estar no local de uma pessoa importante pra mim, e eu peguei o lance da minha avó porque foi o mais extremo que eu já passei, porque eu sabia que ela ia morrer. Eu estava com ela no hospital sabendo que 99% de chance, ela fica até gaga pra falar, minha mão tá até gelada, que ela ia realmente falecer. E eu fiquei dias lá com ela e eu me segurei. Por quê? Porque eu queria que minha avó me visse daquele jeito, sorrindo, cantando com ela, lembrando. Então, não tem a ver com gênero, tem a ver com o local que você está nesta determinada história. Aí, Na deixa eu só... posição É que a gente tava falando mais sobre O homem não chorar, tá? Não, mas numa situação que ele tá mal, não que a outra pessoa tá mal, entendeu? Sim. Que ele perdeu o emprego, ou que ele... O que ele tá Ou que ele doente. tá mal, ou Vou que- chegar na questão. O mesmo comportamento que eu tive eu tenho durante a vida. Sou 100% otimista, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que olha sempre pelo lado positivo. Eu faria... Se eu tivesse com um problema, eu faria a mesma coisa. Eu vou Você olhar... nunca demonstrou fraqueza na Não, frente da sim, sua demonstro fraqueza. Converso com minha esposa, abro os momentos de pressão, tensão, mulher. etc. Então, mas é isso que a gente tá falando. É isso que eu tô falando. Sim. Não vejo problema. O ideal, eu até falei isso no meu canal, o ideal é o relacionamento a dois, você abaixar todas as máscaras possíveis. Você ser 100% transparente. Concordo com isso. Ótimo. Minha esposa tem a chave do meu celular, ela sabe quanto que eu tenho na conta, ela vê minhas mensagens nas redes sociais. Não existe barreira entre nós. Isso daí eu já... Agora, eu tô dizendo que no momento que eu estiver precisando tomar uma atitude que é ou em ser forte, ou pensar em... Eu não tive tempo para pensar com quem eu vou desabafar, com quem eu vou conversar. Eu não tive com quem, entendeu? Eu não tinha como, por uma questão bem específica. Você não tinha rede de apoio de outros homens, que é o que nós mulheres temos geralmente, rede Mas de não é apoio. que eu não tinha, naquele contexto. Eu vou pra internet, falar assim, pô, gente, passando por uns problemas aqui, fazer um vídeo no canal. Mas, Júnior, vamos só fechar o caso Tá do aqui Thiago. meu pico. Você falou que tem que ver o contexto e tudo mais. O que você acha de Não, tudo que aconteceu? Eu acho que justamente do que ele tá falando é que assim, por mais pelo problema que você tá passando, seja forte,
e olhe pelo lado positivo. Não, mas também todo o contexto das ameaças, do que aconteceu com ele. Ah, tá, não. Sim. Eu falei isso no meu podcast, cara. O Thiago errou. Fala aqui pra Bruno, o Thiago errou em mandar aquelas mensagens pra você, tá? Faz parte da internet, o meme, a brincadeira e etc. Já virei meme, já todo tipo de animação já fizeram comigo. Nando Moura me chamou de Baturé do Esgoto. Eu vi essa. Na verdade, ele não me chamou, ele viu a animação que fizeram e falou: esse cara parece Baturé do Esgoto, velho. Entendi. E aí, o quanto de comentário. Só que eu tô dizendo assim, não tô dizendo que o Thiago ele errou porque ele reagiu daquela forma. Uma das coisas que, pra mim, o homem não pode ser reativo. Tipo, joga uma bomba aqui, fala alguma coisa e tal. Tem que pensar, parar. No meio da conversa, tem que respirar e continuar o diálogo, por exemplo. Ou no caso da internet, tá virando meme e etc. Isso daí até, porque eu já falei isso pra ele, já falamos a respeito desse assunto. Seria muito melhor se ele tivesse visto o pessoal chamando ele de cavalo do Campari, a Bruna fazendo vídeo. E assumisse isso e brincasse com isso. Posta o vídeo lá. Com certeza. Vamos ver esse vídeo aqui, react, estão falando de mim, etc. O Thiago, pra mim, ele tava numa ascensão meteórica. Ele ia ganhar seguidor pra caramba, ia vender livro pra caramba, não ia ter problema nenhum. Porque a comunidade tava do lado dele. A comunidade. Tava assim, pô, Thiagão, isso aí, pô, o pessoal tá pegando pesado com você e tal, mas estamos junto de você. Mas a galera não largou dele, não. Mas como que vocês estavam do lado dele se vocês acabaram de falar que esse discurso dele não é legal? Não, veja, eu falei do contexto que foi falado. Não, a gente perguntou anteriormente sobre esse discurso de que coloca um monte de regras pra mulher ideal, de que o Thiago é uma das pessoas que mais viralizou falando esse lance, por isso que o meu vídeo da Joelma viralizou tanto, porque todas as mulheres já estavam cansadas de receber vídeo do Thiago falando que mulher acima dos 30, que tem filho, que já é separada, que já é isso, que é aquilo, não tem, você não deve ficar, né? Uhum. Que o homem, tudo bem, porque tanto que ele mesmo tem 34 anos, né? Então, como que vocês apoiaram isso? Vocês falaram que também não são a favor. Não, eu falei da comunidade, assim, os seguidores dele, de modo geral. Ah, tá. Os seguidores dele estavam, tipo... Não a comunidade Red Pill. Não assim, a comunidade, outros produtores de conteúdo, etc. Na verdade, todo mundo criticou a postura do Thiago pelas mensagens que ele mandou. Isso daí saiu... E pelo conteúdo dele, que basicamente é falar que mulher promíscua, por exemplo. Isso aí a gente já perguntou 2 vezes pra vocês. Vocês concordam que tudo bem o homem ser promíscuo, mas a mulher promíscua é vagabunda? Peraí, qual das perguntas quer responder primeiro? Não, a mesma pergunta. Vocês concordam? Tá, Thiago, entendi. Ou a do coisa. Não, tanto faz, pode responder as duas. Não, foi como eu falei. Eu tô falando mais do Thiago porque eu sei que o Ricardo nem conhece ele, pessoalmente. Mas foi o que eu falei. O Thiago tava tendo uma ascensão meteórica, tipo, em questão de engajamento. Como eu falei, ele perdeu uma oportunidade, porque pra mim ele poderia usar isso a seu favor, tá? E tem que ter inteligência emocional, tem que ter estabilidade pra lidar com a internet, com os memes, com as brincadeiras, com o seu fato das pessoas irem nos comentários, porque também ele recebeu muito comentário, como ele falou, e eu acredito nisso daí, que claro, com certeza. A internet funciona assim. Então ele deveria ter utilizado disso a favor dele. Tipo assim, ó, tirava a pecha de machista, tirava a pecha de misógino. Olha só, tô vendo aqui o vídeo aqui, valeu aí, Bruna. Pô, me chamou de calvo do Campari, hein, meu? Pronto. É simples. Sou calvo mesmo, vou passar um negocinho, né? Pô, então assim... O Paquito é calvo. Você pode brincar com a situação, você pode brincar... É óbvio que é difícil, é óbvio que é doloroso, né? Tipo assim, toda hora a mesma coisa chegando pra você, parece que não termina nunca. Sim, eu passo por isso, por refutar vários vídeos de vários Red Pill, eu recebo hate todos os dias. Eu também já recebi inclusive, ameaça de morte. quando o Thiago mandou aquela ameaça e eu fiz vídeo sobre essa ameaça, o que os seguidores né, imagino eu que seja, né, seguidores do movimento, enfim, não é no movimento que vocês falam, mas você entendeu? Era assim, tem que tomar bala mesmo. Tomara que tome bala mesmo. É assim, né? Não. Até porque isso daí foi uma coisa que internamente, né, dentro, eu acho que os produtores começaram a se posicionar. No dia seguinte eu até falei assim, o Thiago que eu conheço é um Thiago pacífico, calmo, tipo assim, nunca tinha visto esse Thiago de explodir de uma hora pra outra. Calmo assim mesmo de lidar com as mulheres. O Thiago, ele também tem um programa de podcast que ele leva muito mais mulher do que homem. E as mulheres que muitas vezes vão no programa dele, vão no meu, eu interajo, falaram muito bem dele, sabe? Mas são mulheres não feministas. Até feministas.
sim. Já levei feminismo no meu programa. Ó, por incrível que pareça, a Red Pill é um lugar plural, é um lugar de debates, de ideias, mas sem ataques pessoais, sem incitação à violência, etc. Quando eu tô falando por lugar plural, porque você vai ver a menina que vende OnlyFans, você vai ver a menina que é conservadora, você vai ver a menina que enfim, é a mãe mais velha ou a mãe solteira. Já foi mãe solteira lá no Redcast, mãe solteira no programa do Thiago. Então, assim, é um lugar plural. Coisa, por exemplo, que eu já não vejo muito no feminismo, porque no feminismo é difícil de dar uma abertura pra homem. Tipo assim. A gente não tá aqui? Não, você tá no ambiente do Vilela, você tá no podcast dele. Sardar, já chamou algum homem pra fazer uma live lá no seu canal? Já, inclusive o H Sem Tabu, já chamei também o Edmundo Steffen, que é professor de filosofia, mas aí tem que tomar bastante cuidado, né? Mas a gente só pra trocar uma ideia. Né? Porque o que a gente tá